Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Nessa aula a gente vai estudar a composição vetorial de velocidades. E a gente vai estudar os movimentos relativos. Nessa imagem aqui, a gente tem o exemplo de uma pessoa que está dentro de um ônibus. E aí, sabe quando você está sentado no ônibus e aí o outro ônibus está indo no sentido contrário? Né? Vamos supor, nosso ônibus está indo para frente e o outro ônibus está indo para trás. Às vezes a gente fica meio na dúvida se é a gente que está andando para frente ou o outro ônibus que está andando para trás. Movimento relativo tem a ver com isso. E a gente vai estudar esse tipo de movimento através de três exemplos. Dessa vez a gente vai pensar num barco navegando em um rio. E a gente vai considerar que a correnteza do rio vai ser da esquerda para a direita. Então a gente pode imaginar um rio com correnteza da esquerda para a direita. A velocidade dessa correnteza em relação à Terra vai ser dada nas três situações por 3 quilômetros por hora, no sentido que a gente vai escolher como positivo, que é justamente o da esquerda para a direita. Então, aqui o módulo da velocidade do rio em relação à Terra é de 3 quilômetros por hora. Então, é isso que a gente tem aqui, né? Primeiro a gente falou da correnteza, então a velocidade desse rio, dessa correnteza em relação à Terra está representada aqui, da esquerda para a direita. E nessa situação 1, a gente tem um barco que vai descer esse rio também para a direita, com a velocidade dada por 4 quilômetros por hora. Essa velocidade é do barco em relação à correnteza do rio. Então, esse é um ponto de atenção. E a gente quer descobrir com qual velocidade uma pessoa que está na margem, ou seja, na terra aqui, veria o barco descer o rio. Então, vamos analisar essa situação. Bom, a gente tem que a velocidade do barco em relação à Terra vai ser a velocidade do barco em relação ao rio mais a velocidade do rio em relação à Terra. Como é que a gente pode pensar nisso aqui? Vamos voltar ali. O rio ele está indo numa certa velocidade. E aí, quando o barco estiver na mesma direção dessa correnteza, é como se a pessoa na margem estivesse vendo esse barco andando mais rápido. Vocês concordam comigo? Então, por isso a gente tem essa soma vetorial aqui. Então, a gente consegue visualizar essa situação graficamente. A gente tem a velocidade do barco em relação ao rio, que a gente falou que era de 4 quilômetros por hora, e a do rio em relação à Terra, que a gente falou que era de 3 quilômetros por hora. Então, a velocidade do barco em relação à Terra vai ser a soma desses dois vetores nessa situação. A gente chama de um vetor resultante. Como as velocidades têm a mesma direção, a gente soma elas. Então, seria uma soma algébrica comum. 4 mais 3 igual a 7. Então, a gente tem a impressão de que o barco está indo mais rápido justamente por causa dessa correnteza. A correnteza contribui para o movimento dele, né? A gente pode pensar assim, 7 quilômetros por hora. E a gente também pode representar os módulos dos vetores sem a setinha em cima. Então, a gente pode dizer que o módulo da velocidade do barco em relação à Terra é igual à velocidade do barco em relação ao rio, módulo mais o módulo da velocidade do rio em relação à Terra. Na segunda situação, agora vai ser um pouco diferente. A correnteza vai sempre ir da esquerda para a direita, então a velocidade do rio em relação à Terra vai ser sempre para a direita com módulo de 3 quilômetros por hora, como a gente tinha falado. Só que dessa vez, a velocidade do barco em relação ao rio, em módulo vai continuar sendo igual a 4 quilômetros por hora, mas dessa vez o barco vai estar indo para a esquerda. E aí, antes da gente fizer esse cálculo, vamos pensar na física do problema. O rio está indo para a direita e o barco ele quer ir para a esquerda, mas será que dessa vez a correnteza do rio vai atrapalhar ou vai ajudar nesse movimento? Vai atrapalhar, né? Porque está em sentidos contrários. E aí, como é que a gente poderia então fazer esse cálculo? Isso em relação a alguém que está na margem. Com que velocidade esse barco vai andar em relação a uma pessoa que está na margem do rio parado? Agora, como a gente tem velocidades em sentidos opostos, a gente vai acabar subtraindo esses valores. Então, essa velocidade do rio em relação à Terra, que a gente vê aqui, da correnteza do rio,
essa é a velocidade do barco em relação à correnteza. E agora, a velocidade do barco em relação à terra, em relação a uma pessoa parada na margem, vai ser dada pela soma vetorial, só que vai ter um módulo menor, né, do que da outra situação. O vetor resultante vai ter o sentido contrário à velocidade do rio, porque ele quer andar para a esquerda, e como esse módulo é maior do que a velocidade da correnteza, a gente vai ter ele indo para a esquerda. E a gente vai ter que a velocidade do barco em relação à Terra, aqui a gente teria uma soma vetorial, né? E a gente considerou que a velocidade do barco em relação ao rio, a velocidade escalar vai ser negativa, porque está no sentido contrário ao que a gente convencionou como positivo. Então, a gente, na verdade, está realizando a soma escalar, né, das velocidades escalares. A velocidade do rio em relação à Terra vai ser de 3 quilômetros por hora. Então, somando esses dois valores, menos 1 km por hora. E por que desse sinal de menos? Como a gente está considerando velocidade escalar, ela pode vir acompanhada desse sinal de menos, que vai estar dizendo justamente que está no sentido contrário ao sentido positivo. Então, para a direita, a gente considera o sentido positivo, sinal de mais, se a gente tem uma velocidade para a direita, e um sinal negativo, caso seja uma velocidade para a esquerda. Agora vamos para a terceira situação, que já é um pouco diferente. A gente continua tendo a mesma velocidade do rio em relação à Terra, que é a velocidade da correnteza. Dessa vez, a velocidade do barco em relação ao rio vai ser perpendicular à direção da correnteza. Então, ele está atravessando esse rio. É basicamente isso. Ele está atravessando o rio. O que a gente vai ter nessa situação? Primeiro, vamos imaginar o problema. A gente está aqui na margem, certo? O barco está tentando atravessar. Só que, para a pessoa que está na margem, não vai ser como se o barco estivesse percorrendo uma linha reta, porque ao mesmo tempo que ele está atravessando, ele vai ser arrastado. Então, o movimento dele vai ter mais ou menos essa direção aqui, diagonal. Vamos ver como fica a nossa conta. A gente continua tendo que a velocidade do barco em relação à Terra vai ser a soma vetorial da velocidade do barco em relação ao rio com a velocidade da correnteza, mas agora a gente não pode fazer a soma algébrica, porque os vetores não têm a mesma direção. Então, a gente vai efetuar a soma vetorial. Então, a gente tem aqui representado a velocidade do rio em relação à Terra está para a direita, que é a velocidade da correnteza. A gente tem a velocidade do barco em relação ao rio, que é perpendicular à velocidade da correnteza, e o vetor resultante, que é a velocidade do barco em relação à Terra. Aqui, essa velocidade resultante estaria formando um ângulo, né, com a velocidade do rio em relação à Terra. Mas esse ângulo, a gente vai olhar para ele depois. Então, a velocidade do barco em relação à Terra vai ser o vetor resultante, diagonal. Qual seria o módulo desse vetor? Bom, aqui a gente teria um triângulo retângulo, certo? Se a gente imaginar. Se a gente imaginar esse vetor aqui, perpendicular, em cima dessa linha tracejada, a gente vai ter um triângulo retângulo, porque esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Então, sempre quando a gente tiver um triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, que vai dizer que o quadrado, né, da hipotenusa, essa velocidade do barco em relação à Terra vai ser a hipotenusa do triângulo e os outros vetores vão ser os catetos. Então, vai ser igual, esse vetor resultante vai ser igual à raiz da soma dos quadrados desses catetos, que são esses dois vetores. Então, raiz do quadrado da velocidade do barco em relação ao rio, mais o quadrado da velocidade do rio em relação à Terra. Velocidade do barco em relação ao rio. A gente está considerando que é 4 km por hora. Vamos voltar ali na imagem para conferir esse valor. Ele não deu, mas continua sendo 4. Continua sendo 4. A velocidade do rio em relação à Terra continua sendo 3. Então, raiz de 16, 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. Raiz de 25. Então, a velocidade do barco em relação à Terra é de 5 km por hora. É um triângulo bem comum de acontecer, né? O 3, 4, 5. Triângulo retângulo. Então, a gente achou o módulo da velocidade do barco em relação à Terra.
Caso a gente queira calcular a direção, né, vamos supor que o enunciado nos pediu o módulo e a direção dele, que seria esse ângulo aqui. Vamos supor que ele perguntou esse ângulo que está sendo formado entre a velocidade do rio em relação à Terra, entre a horizontal e a velocidade do barco em relação à Terra. Como é que a gente calcula isso aqui? A gente calcula pela tangente do ângulo alfa. Vamos voltar ali. O que seria tangente? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto vai ser 4 e o cateto adjacente vai ser 3. A tangente, então, vai ser igual a 4 sobre 3. O cateto oposto vai ser a velocidade do barco em relação ao rio e o cateto adjacente vai ser a velocidade do rio em relação à Terra. A gente tem, então, a tangente desse ângulo, é 1,33. Para achar o valor do ângulo, a gente usa o arco tangente, que é a função inversa da tangente. Então, o ângulo é igual ao arco, cuja tangente é 4 sobre 3. Vai corresponder a um ângulo de 53 graus. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço por vocês terem assistido e até a próxima.